Obrigado. Assim como o Paulo, parente, e a Carmen, eu e a Gláucia temos 3 filhas. E assim como o Paulo e a Carmen, nós temos 3 filhas bonitas. E é muito interessante, daqui a pouco eu vou voltar nas filhas, porque me veio à mente um acontecimento de mais ou menos 13 anos atrás com uma das minhas filhas. Nossa questão é comunicação. Como nós comunicamos o Evangelho. Como nós, igreja, estamos dizendo para as pessoas a respeito da história de Jesus, do que Jesus fez em nossas vidas, da importância de Jesus Cristo, não apenas como transformador da nossa vida, mas como o Senhor da história, o centro da história. E quando nós estudamos história, disciplina, sabemos que ela é dividida em 2 períodos, antes e depois de Cristo. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a nossa vida, podemos falar que a nossa vida se divide em antes e depois de Cristo. Todos nós aqui somos assim. E tanto antes quanto depois de Cristo, somos pessoas iguais, com o mesmo valor. Porque Deus fez a mim e a você a sua imagem conforme a sua semelhança. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, Deus havia feito todos os itens da criação, o mar, os oceanos, os rios, depois as plantas, os animais selvagens, os animais que voavam, os animais dos mares, os animais domésticos. E aí no finalzinho da criação, Deus criou o homem e a mulher. E Ele diz assim: agora eu vejo que tudo que eu fiz é muito bom. E Ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E diz lá em Gênesis capítulo 1, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que eu e você, não importa a cor da nossa pele, não importa a nossa idade, não importa nosso sexo, somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Temos o mesmo valor, porque em nós existe essa centelha divina, que é a presença de Deus em nossas vidas. E isso nos estende, então, o conhecimento de que na igreja nenhum de nós é superior ou inferior a qualquer outra pessoa. Vocês me chamam pastor, mas pastor, antes de ser um título, é uma função, é um encargo, é uma missão. E aqui na nossa igreja, nós temos tentado, mais que possível, desmistificar essa questão do pastor, do doutor, do general, como diz o pastor Israel, do professor. Vamos tirar esses títulos e vamos ficar apenas com os nomes, porque é isso que importa. Nós somos pessoas à imagem e semelhança de Deus, e Paulo, o apóstolo, vai repetir isso em Efésios, dizendo: agora não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há bárbaro, não há instruído, não há rico ou pobre, porque em Cristo Jesus todos somos iguais, todos temos o mesmo valor. E eu creio que esse é o objetivo de ser da igreja, lembrarmos-nos que na comunhão com Cristo, todos nós temos o mesmo valor. Fomos nivelados por cima, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, no nosso coração, na nossa vida. Mas também fomos nivelados por baixo, porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E se todos pecaram, nenhum de nós pode bater no peito para se considerar superior ao nosso próximo. Todos nós somos pecadores que carecemos da graça de Deus para a nossa salvação. Nesse sentido, então, quando olhamos para a nossa comunicação do Evangelho, devemos levar em conta que mesmo as pessoas que eu e você consideramos perdidas, ainda assim carregam no seu peito, no seu coração, uma centelha da presença de Deus. Quando o homem caiu, quando Adão e Eva pecaram, eles não perderam completamente essa marca divina,
mas essa marca de Deus, apesar de não ter se desfeito, se tornou embaçada. E então nós vamos ler nos evangelhos que o segredo que Deus guardou, que esteve oculto dos séculos e das gerações, e que Deus quis revelar-nos, Filipenses capítulo 1, é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, Filipenses capítulo 1, ou 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que eu e você nos tornamos novamente a imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é só por meio de Jesus Cristo que essa imagem de Deus pode ser repintada, reescrita, refeita na nossa vida. Nesse sentido, nenhum de nós aqui é superior ao outro, porque todos somos dependentes e devedores do amor de Cristo. Paulo vai dizer que o amor de Cristo é que nos constrange. Então, o nosso problema, muitas vezes, é o problema da comunicação do Evangelho. Nós comunicamos o Evangelho que, tantas vezes, diz para as pessoas assim: você precisa vir a Cristo, mas antes de vir a Cristo, transforme a sua vida. E essa é uma falha na nossa comunicação. Porque as pessoas não conseguem, pela força do seu próprio braço, pelo seu intelecto, pela sua força de vontade, transformar as suas próprias vidas. É Cristo em nós que nos ajuda a transformar a nossa história. A nossa falha é muitas vezes a falha que impede as pessoas de se chegarem a Jesus. E nós colocamos empecilhos para que as pessoas venham a Jesus, a tal ponto que o fardo se torna tão pesado que elas desistem. Para seguir esse Jesus, eu preciso ser perfeito. Para seguir esse Jesus, eu não posso pecar. Quando Jesus está nos chamando para um caminho de bem-aventurança e nos indicando, por meio da leitura dos evangelhos, que os seus discípulos, eles mesmos estavam sendo, a cada passo, a cada momento, aperfeiçoados na presença de Deus. Nosso problema é comunicação. Como é que nós comunicamos o Evangelho? Como é que nós dizemos às pessoas que Deus tem um propósito para a vida delas e que Deus quer alcançá-las e que Ele está disposto, como Pai, de braços abertos para receber a todos, sem exceção. Eu lembro de uma história de um pastor que estava servindo a ceia na sua igreja, e junto daquele pastor tinha um juiz. E o juiz estava do lado de um ex-detento. E aquele ex-detento, agora membro da igreja, havia sido julgado 20 anos antes pelo próprio juiz. Então, ao final da celebração do culto e da ceia do Senhor, o juiz vai se aproximando do pastor e ele diz assim: pastor, você percebeu o milagre? Aí o pastor: claro que eu percebi o milagre. Você não viu? Um ex-detento, 20 anos de cadeia, e agora se converteu, está aqui. Então o juiz diz: não, o grande milagre não é aquele homem pecador, um assassino, um ladrão convicto, reconhecer as suas culpas, as suas falhas. O grande milagre sou eu, um homem de bem, que nunca cometeu nenhum pecado tão grave, reconhecer que eu também sou um pecador e que preciso da graça de Jesus. O Evangelho nos nivela por cima, nós somos filhos de Deus. Deus nos chamou para vivermos a sua imagem e semelhança, mas o Evangelho nos nivela todos por baixo. Nós somos pecadores e merecedores da graça, mas alvos dessa misericórdia, que precisamos da misericórdia de Deus. Nosso problema é um problema de comunicação. Precisamos aprender a comunicar o Evangelho com humildade, para dizer para as pessoas: assim como você precisa, eu também careço da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E ao aprendermos a comunicar o Evangelho, nós vamos alcançar pessoas. Agora, estamos dispostos a aprender? E estamos dispostos a comunicar? Essas são perguntas que precisam estar lá no fundo da nossa mente, no nosso coração. E hoje eu gostaria de chamar a atenção de cada um dos irmãos
para o texto de Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, o encontro de Jesus Cristo, nosso Salvador, com um homem. Marcos 7, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a versão que você tem aí. Vou pedir para o pessoal da nossa técnica mudar a versão que está na NVT. Nós vamos ler Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, das 10 cidades. E então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, hoje lida, e te rogamos que o Senhor nos fale, nos desafie a viver o Evangelho, de forma que sejamos comunicadores da graça de Cristo em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, ajuda-nos. Abençoa agora, Senhor, mais uma vez, os nossos jovens e adolescentes que estão voltando nesse momento na estrada, para que cheguem aqui bem e possam ter um reencontro muito alegre com seus pais, com seus irmãos. Abençoa-nos aqui também, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa questão é comunicação. E aí eu me pergunto, como um homem surdo e gago se comunica? Alguém vai dizer, escrevendo. E a grande novidade é que 99% da população palestina da época de Jesus era analfabeta. Aquele homem provavelmente não sabia escrever. Ninguém podia escrever para que ele lesse e entendesse alguma coisa. Mas então, Jesus chega perto daquela cidade, que era próxima ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia, mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. Tem 3 nomes aí, Genezaré, Tiberíades e Galileia. É o mesmo lago, mesma porção de água. O mar ou lago que era considerado ali pelos pescadores, discípulos de Jesus. E eles se aproximam de Jesus, levando esse homem, provavelmente sua família, seus amigos, seus vizinhos, pedindo para que Jesus o tocasse. A fama de Jesus corria antes mesmo da chegada de Jesus. Souberam que Jesus estava ali próximo e levaram aquele homem para que ele o tocasse. E ao chegar ali, Jesus vê uma multidão, porque as pessoas queriam ver os milagres, as pessoas queriam ouvir os ensinos, as pessoas queriam ser tocadas por Jesus. E Jesus tira aquele homem surdo e gago do meio da multidão. Esse é o primeiro ato que Jesus faz por aquele homem. E eu leio isso aqui entendendo que Jesus gostaria muito de preservar a vida daquele homem. Por que ele tira esse homem do meio da multidão? Provavelmente porque a multidão o julgasse, apontasse o dedo, mostrava a sua incapacidade, a sua enfermidade, a sua incapacidade de se comunicar. E Jesus não quer expor ninguém ao julgamento. Esse é um tipo de evangelho que nós ouvimos muito nos nossos dias.
Às vezes as pessoas não vêm a Cristo justamente porque não querem se sentir julgadas. Muitos de nós já ouvimos o evangelho do julgamento. O evangelho que diz que as pessoas são pecadoras, e elas são. Ninguém aqui está negando o fato de sermos pecadores. E que elas são pessoas pecadoras, logo elas precisam ser julgadas por nós. Não cabe a mim nem a você julgarmos ninguém. Nós somos chamados a fazer o que Jesus Cristo fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus continua dizendo, o Filho do Homem veio não para julgar e condenar o mundo, mas para dar a sua vida pelo mundo. Jesus é esse que vem para perdoar, para absolver pecados. E esse homem era julgado pela multidão. Jesus tira o homem da multidão para que ele deixe de observar o julgamento dos outros. Quantas vezes nos sentimos julgados? Quantas vezes apontaram o dedo na nossa ferida e nos mostraram o quão imerecedores nós somos da graça de Deus? E nos colocando no lugar desse homem e no lugar de outras pessoas pecadoras, o quanto temos feito isso. Deus nos chama então para sermos proclamadores da graça, do amor, da gentileza, de uma visão que possa restaurar a vida das pessoas e não colocá-las mais em culpa ainda. Isso me recorda as falas que nós temos ouvido sobre o sofrimento no nosso tempo. Nos últimos dias, no último mês, vimos aquela tragédia no estado do Rio Grande do Sul. E tantas pessoas dizendo, isso aí aconteceu porque o governante do Rio Grande do Sul é assim. Porque lá tem muito centro de espiritismo. E as pessoas vão criando essas explicações irreais, demoníacas, que não são aquilo que a palavra de Deus está dizendo sobre o verdadeiro caráter de Deus, dizendo, Deus está mandando esse castigo sobre aquele estado, porque eles são assim. Esse é um tipo de pregação do Evangelho, que não apenas fala a respeito de quem prega, mas que queima o filme de geral, que queima o nosso filme. E nós precisamos nos descolar dessa pregação, dizendo, eu não creio nisso, o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras não é assim. Certa vez eu estava lendo uma biografia de um homem que passou por Auschwitz. E ele contava que naquele campo de concentração dos nazistas, certa vez pegaram um menino judeu, penduraram, deixaram ele pendurado pelos braços, para que todos os judeus que passassem ali, indo e voltando dos seus trabalhos forçados, vissem aquele menino sofrer até morrer. E um dos homens que ali estava, olhando para aquele menino em agonia, distante ainda da sua morte, mas agonizando, pendurado pelos braços, ele se pergunta, onde está Deus nesse momento? Então um outro homem aponta para aquele menino e diz, Deus está ali, está sofrendo junto com ele. E quando nós olhamos para a situação do Rio Grande do Sul e para quem está sofrendo, nós não apontamos o dedo e dizemos assim, está sofrendo porque Deus castigou. Não, nós apontamos o dedo e dizemos, Deus que está nos céus está presente também junto com quem sofre. Porque Jesus veio para diminuir a nossa dor no nosso sofrimento. Ou será que nós precisamos, mais uma vez, ser sacrificados por causa dos nossos pecados? É essa a pregação do Evangelho que nós temos visto na nossa sociedade? Pessoas que dizem, olha, eles estão sofrendo porque pecaram. Jesus já sofreu pelos pecados. Nós não precisamos sofrer novamente. Mas Jesus nos disse, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos.
E onde tem alguém chorando, onde tem uma mãe derramando uma lágrima pelo seu filho, onde tem alguém com a casa inundada, não sabendo como vai reconstruir a vida, ali está Deus chorando com aquela pessoa e não no dedo dos acusadores. Nós precisamos nos lembrar disso. Então Jesus tira o homem do canto, leva ele para o canto e coloca esse homem no canto e começa a tratar dele. E olha só como é que Jesus faz. O versículo de número 33 diz que Jesus tirou-o da multidão, colocou à parte, colocou distante. E aí Jesus coloca os dedos nos ouvidos e depois nos ouvidos dele. Como quem quisesse dizer: olha, meu filho, os teus ouvidos vão ser iguais aos meus, você vai poder ouvir. E Jesus toca na sua própria língua, e com a sua própria língua toca, parece estranho, né? Toca a boca daquele homem. Olha, meu filho, com a minha boca, assim como a minha boca fala claramente, você também vai ser restaurado da sua fala. Jesus estava falando a linguagem que aquele homem iria entender antes de fazer o milagre, para que ele pudesse entender o que Jesus estava fazendo. Jesus tem esse encontro íntimo, pessoal, com aquele homem. E eu sei, querido irmão, querida irmã, que você já teve um encontro íntimo e pessoal com Jesus, com Deus, no momento da sua dor, no momento do seu luto, no momento da sua tristeza, no tempo em que você estava se convertendo, porque nem para todo mundo a conversão é um piscar de olhos, é instantânea, às vezes é um processo. A minha conversão aos 9 anos de idade foi um processo de compreensão que a minha vida não podia mais ser levada adiante se eu não tivesse Jesus Cristo nela. E aí eu passei alguns meses ali entendendo com a minha cabeça, mas entendendo o que Deus estava me falando. E tive um encontro pessoal, íntimo com Jesus. E Jesus tem esse encontro pessoal com aquele homem, fala uma linguagem que ele pode ouvir. Aquele homem entende que os seus ouvidos serão abertos, que a sua boca vai ser restaurada. E aí Jesus, o que ele faz? Ele suspira. Olha só o versículo de número 34. Eu gosto muito disso aqui. Então, erguendo os olhos aos céus, Jesus suspirou. O que é esse suspiro de Jesus? Eu não creio que essa palavra suspirou esteja aqui por acaso. Quem escreve esse texto é João Marcos. Esse Marcos que está aqui é o mesmo João Marcos, primo de Barnabé, que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. E João Marcos havia ouvido o evangelho de um dos discípulos, um dos 12 discípulos de Jesus, que se chamava Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro, diferentemente de João Marcos, tinha seguido as pisaduras de Jesus e visto e ouvido cada um dos detalhes dos milagres, dos ensinamentos, dos atos de Jesus. Tanto é que quando você lê o livro de Marcos, ele é diferente de Mateus, apesar de serem muito parecidos, porque o livro de Mateus tem o Sermão do Monte, um grande discurso de Jesus. Mas o livro de Marcos é diferente. Ele mostra os detalhes do que Jesus estava fazendo no campo físico. É só João Marcos que narra esse fato de Jesus tocar na saliva e tocar na boca do homem, do surdo e gago de Decápolis, como esse homem anônimo é conhecido. É só João Marcos que escreve que quando Jesus estava dormindo no barco, e vem a tempestade sobre o barco, e os discípulos desesperados. É só João Marcos que diz que Jesus tinha um travesseiro embaixo da cabeça. Nem Lucas, nem João, nem Mateus falam sobre esse detalhe. Por que João Marcos sabe? Porque ele ouviu de Pedro que tinha um travesseiro na cabeça de Jesus. Em vez de grandes discursos, eu acho que Pedro não era muito bom de discurso, Pedro resgata os detalhes. E nesses detalhes ele diz assim: Jesus suspirou. Jesus suspira pela dor
que o seu vizinho sente. Porque eu e você precisamos comunicar o Evangelho. Porque tem gente que está surda para aquilo que Deus está falando, para a palavra de Deus. E tem gente que ainda não entendeu que pode falar livremente com Deus, que não precisa de intermediários, que não precisa de um sacerdote, não precisa passar por um pastor, por um padre, por qualquer tipo de pessoa, porque Jesus Cristo nos deu livre acesso à presença de Deus. É por meio de Jesus que nós oramos, é por meio de Jesus que nós ouvimos a palavra de Deus. E todos nós podemos ter intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus suspira. Nesse suspiro, há ali a dor do Deus homem, do Deus encarnado, que nos mostra que Ele se compadece de cada um de nós. Nosso problema é comunicação. O problema daquele homem surdo e gago era a comunicação. Ele não conseguia se comunicar com as pessoas, mas agora veio Jesus e tocou nele, e ele vai conseguir se comunicar com Deus e com as pessoas que estavam próximas a ele. É nesse sentido que o nosso trabalho é um trabalho de não apenas ligar as pessoas a Deus, mas é um trabalho também de ligar as pessoas às outras. O Evangelho tem essa dimensão que a cruz nos recorda. A cruz de Cristo, ela tem uma haste na vertical. Nós que estamos no nosso pecado, somos restaurados a nossa comunhão com Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que deu a sua vida em favor de muitos. Mas Jesus, ele não apenas nos restaura a comunhão com Deus, ele nos restaura a capacidade de nos comunicarmos com o nosso próximo. Então, o eixo horizontal da cruz de Cristo nos lembra que a nossa comunicação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso vovô, com o nosso neto, ela foi restaurada em Cristo Jesus. E aí nós podemos falar ao coração das pessoas com amabilidade. Já não estamos mais surdos a respeito de Deus, já não estamos mais surdos a respeito do nosso próximo. Já não falamos mais com dificuldades a respeito de Deus e com Deus, e já não falamos mais com dificuldade ao nosso próximo, porque Jesus nos restaura. Então Jesus dá esse suspiro. E nesse suspiro há muito sendo dito, apesar de um suspiro não ser uma palavra. Pode ser um lamento, pode ser um lamento com esperança, pode ser um lamento de dizer, olha, agora a sua vida vai mudar. Mas tem tanta gente ainda que, apesar de falar muito bem, o coração está distante do próximo e o coração está distante de Deus. E hoje é o tempo de restaurar essa vida. Nossa questão é uma questão de comunicação. Eu lembro, Paulo Parente, que a minha filha mais velha, Beatriz, gostava de rabiscar a parede. Nós morávamos em Santa Catarina, tinha uma casa bastante legal, e ela rabiscava a parede com 2 aninhos de idade. As minhas gêmeas não eram nascidas, só tínhamos uma filha naquela época, a vida era mais fácil e mais simples, com uma menina só. E interessante que um dia eu peguei a Beatriz, ela estava riscando a parede, a Glaucia é médica, estava trabalhando fora, e eu falei, Beatriz, chega disso. Dei uns tapinhas na fralda dela, ainda usava fralda, e disse para ela, Beatriz, você sabe quem manda aqui? Beatriz encheu os olhos de lágrima e só assentiu com a cabeça, balançou a cabeça. Quem é que manda aqui, Beatriz? Aí Beatriz disse, a mamãe. E aí eu entendi que o nosso problema é realmente comunicação. Porque assim como a gente não cria os nossos filhos nem por força, nem por violência, o Isaías acertou, eu vi o que ele disse. Nem por força, nem por violência, não é pregando o Evangelho por força, por violência, por imposição, que nós vamos conquistar os corações das pessoas. Mas é mostrando a mesma dignidade, a mesma amabilidade, a mesma graça que Cristo demonstrou por um homem surdo e gago. Não valia nada, mas algum de nós vale alguma coisa? E Jesus também
deu a sua vida por ele. Tocou na boca daquele homem. E aí Jesus diz uma palavra que é efatá. Depois de suspirar, Jesus diz efatá, que significa abre-te. Uma palavra do aramaico, do hebraico, efatá. Efatá não é uma oração a Deus, Senhor, abençoa esse homem, não. Efatá é uma ordem que Jesus dá no mundo sobrenatural para que a boca daquele homem e os seus ouvidos sejam desimpedidos de ouvir a Deus e ao seu próximo e de falar a Deus e ao seu próximo. Quem é a resposta de Deus para as pessoas que estão sem falar com Deus e sem ouvir a Deus? Somos eu e você. Eu e você que vamos dizer para as pessoas, em nome de Jesus, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, destrave a sua boca. Hoje você pode falar e ouvir a Deus. Como é que a gente faz isso? Na nossa igreja nós escolhemos uma forma, pelo menos uma, mas muitas outras. Mas eu quero lhes dizer que nós temos hoje a alegria de, em nossa igreja, nos encontrarmos em pequenos grupos, nos quais nós consideramos o nosso próximo, damos a mão para quem precisa, oramos e choramos com quem está triste e nos alegramos com quem está alegre. E assim como Jesus, caminhamos com as pessoas para que elas possam ter um encontro com Deus, um encontro íntimo com Deus, sem julgá-las, sem dizer para elas que elas são mais ou menos merecedoras e importantes diante de Deus, que somos todos iguais. Nesse sentido, o efatá, o abra-se, precisa começar no meu coração. Eu preciso abrir o meu coração para colocar a minha vida à disposição de pessoas que ainda não creram na graça de Jesus, que ainda não têm esperança. Ah, mas pastor, eu tenho tantos problemas na minha vida. Você tem muitos problemas, eu sei, e eu também tenho. Mas nós temos uma diferença, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E quando chegam os problemas, nós clamamos pelo nome de Jesus. E Jesus pode dizer, efatá, abra-se o mar, e você vai passar no meio do mar em pé enxuto, porque Jesus está com você. Mas imagina o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, que não tem a graça de confiar em Cristo no meio dos seus problemas e das suas lutas. O que será dessa pessoa? E hoje nós somos chamados a sermos agentes da esperança de Deus para aqueles que carecem dessa esperança. Na nossa igreja, então, nós temos esses pequenos grupos, nos quais nós convidamos pessoas, homens, mulheres, crianças, os jovens da nossa igreja, os adolescentes, têm os seus pequenos grupos também que se reúnem semanalmente aqui na igreja, eles chamam de Vibes, e eles se encontram, nós nos encontramos semanalmente com um grupo de pessoas para, ao redor da Bíblia, das orações, comungar, compartilhar da nossa vida e dizer para as pessoas que nós nos importamos, que nós queremos não apenas ouvir a voz de Deus, mas que eles e elas ouçam a voz de Deus, que eles possam falar com Deus assim como nós falamos. Isso para nós parece ser uma coisa tão simples, mas é um privilégio para pessoas que jamais entraram num templo como esse. E eu quero lhe convidar a fazer parte desse movimento, a dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, que não há outra salvação a não ser quando clamamos pelo nome de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus disse para aquele pessoal, olha, não falem tanto não sobre mim. E as pessoas não conseguiam parar de falar, pelo grande sinal que eles haviam visto, o grande milagre de ter salvo a vida daquele homem. Irmãos, nós também não podemos parar de falar. Então, quero lhes dar essa oportunidade. Como já disse aqui, meu nome é André, e nós vamos começar um novo período de treinamento para pessoas que querem participar de pequenos grupos multiplicadores, nos quais nós vamos desafiar cada homem, cada mulher da nossa igreja a levar pessoas a Cristo.
Se Jesus faz todo sentido na sua vida, Ele pode fazer sentido na vida de outras pessoas que estão próximas a você. Vou pedir para o Serjão colocar o meu telefone, você anota o meu telefone, nós vamos conversar para saber como é que a gente vai fazer esse treinamento. Está aí, André Lisboa sou eu, está aí o meu telefone certinho. Anota, por favor, porque eu quero lhe dar essa oportunidade de vir trabalhar junto com a gente, nesse sentido, de participar de um pequeno grupo da nossa igreja. Talvez de liderar, de ser um anfitrião, uma anfitriã, talvez de apenas participar de um pequeno grupo, de fazer um pequeno grupo online. Nós temos alguns que se encontram só online, que servem pessoas que moram fora do Rio de Janeiro, moram fora do nosso país. Hoje nós tivemos uma família de irmãos aqui na frente que vão para Londres. E aí o Marcos me procurou e disse assim: André, eu quero participar do pequeno grupo internacional. Ele vai entrar junto com a família, ele e a Daniele vão participar conosco do nosso pequeno grupo, que serve pessoas lá da Áustria, da Alemanha, de outros países que estão conosco, se reunindo semanalmente. Para quê? Para falar do amor de Cristo e para trazer pessoas ao conhecimento de Jesus. Gente, nós falamos tanto em missões aqui, vamos para o Itamazônia, vai ser uma beleza, vamos para o Itasertão, vamos fazer outros projetos. Eu já dediquei minha vida a missões fora do Rio de Janeiro, mas hoje eu quero dizer para você, o nosso campo é o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso cunhado, é o nosso colega de trabalho que não conhece a Jesus e que pode conhecer a Jesus de uma forma tão simples, dentro da minha ou da sua casa, ao redor de uma xícara de chá, ao redor de um lanche, no qual a gente vai dizer para eles: olha, o mesmo Jesus que fez algo de bom para mim, vai fazer algo de bom para você, vai te dar esperança, vai te dar paz.